Olá, colegas. Estamos aqui no segundo vídeo da disciplina Educação, Trabalho e Meio Ambiente. O tópico de hoje é o que é educação. No primeiro vídeo, nós trabalhamos com o tópico o que é trabalho, e hoje vamos tentar fazer uma ponte entre o primeiro tópico e o segundo tópico, começando pela etimologia da palavra educação, que vem de dois termos latinos, educare e educere, exducere, que significa trazer para fora. Esse ex significa para fora. E educare, que significa alimentar, nutrir. Então temos aí um movimento de dentro para fora e um movimento de fora para dentro. Trazer este potencial que todo indivíduo traz e alimentá-lo. Então são duas mãos, né? Uma que vem de fora para dentro e outra de dentro para fora. A educação ela tem sido muito debatida e de forma às vezes até uma certa agressividade há algum tempo já, né? Muitos teóricos, a literatura apontava e aponta ainda a escola, por exemplo, como um aparelho ideológico de Estado que reproduz, né, os interesses de um grupo dominante. Outros grupos que não concordam com essa ideia propõem uma escola, hoje muito em voga no Brasil, a ideia de escola sem partido. De fato, todas essas correntes de pensamento têm fundamentando, ancorando o pensamento várias ideias, então várias ideologias. O que nos interessa tentar entender um pouco esse movimento e essa discussão que tem sido feita no Brasil, principalmente, sobre educação. Muitos teóricos já entenderam que não existe uma educação neutra. É quase impossível você trabalhar de uma forma neutra quando se trata de educação. Porque a educação traz em si uma ideia de transmitir conhecimentos, valores e hábitos de culturas de gerações anteriores para gerações futuras. E no momento em que você transmite, em que você transfere, você faz isso de uma forma interpretativa, não é uma forma normativa. A mesma aula é quase impossível ser dada por dois professores diferentes e até mesmo pelo mesmo professor. O professor, a cada dia, ele se nutre, ele se alimenta, ele aprende mais um pouco, ele interpreta, e dentro do contexto em que ele atua, certamente a sua aula não será a mesma. Temos então um conceito que precisa ser entendido, um conceito que é dinâmico. Educação traz em si uma abordagem dinâmica. Muita crítica é feita no sentido de que a educação não pode transmitir determinados valores, hábitos, mas é quase impossível não se transmitir determinados valores ou hábitos que fazem parte do contexto daquela sociedade, já que a educação ela se consolidou e se formalizou exatamente para que esse saber acumulado das sociedades pudesse ser transferido para frente. O que não se pode esquecer é que, como é um conceito em constante atualização, a educação precisa ser olhada não apenas de um ponto, mas de vários pontos. A educação não se dá só na escola. A educação acontece no nosso cotidiano em diferentes situações, em diferentes locais. Existe o conceito de educação formal e de educação não formal. Essa formal seria a educação que as pessoas têm nas instituições formalizadas, nas escolas, nas universidades, e a não formal, aquela que estaria no cotidiano, no dia a dia. De fato, a aprendizagem
E aí nós estamos falando de educação, mas estamos falando de aprendizagem. A aprendizagem ela se dá de forma interativa. Não há como aprender alguma coisa se não houver interação com o outro. É necessário que a teoria ela seja desenvolvida na prática. Essa relação entre teoria e prática não pode estar separada. Há que se ter ali uma conjugação de esforço para que os aspectos teóricos não impliquem afastamento da prática. De fato, as melhores experiências de aprendizagem se dão na prática, no dia a dia, no cotidiano. Bom, vocês poderiam me perguntar, professor, o senhor falou que essa discussão sobre educação ela está muito agressiva, aguerrida, e realmente está. Mas isso é ruim? Não, isto é bom. Por que isto é bom? Nós atingimos um estágio complexo de organização de nossa sociedade, nossa cultura. E quando isso emerge de uma forma mais consciente, a questão, por exemplo, da divisão social do trabalho e das relações de poder, elas ficam mais afloradas. O conflito que hoje está instaurado sobre essa discussão, que está muito presente, inclusive, na mídia, né? Vocês devem estar acompanhando alguns movimentos do tipo Escola Sem Partido, né? Outros movimentos liderados aí por um segmento mais privatizado da educação, que é o Todos pela Educação, e os movimentos que se opõem, de certa forma, às ideias que esses grupos têm veiculado. Isto não é ruim, porque o conflito só existe porque existe ordem. Porque se fosse o caos total, a gente poderia chamar de conflito, né? O caos é uma desordem total. Então nós temos hoje um estágio de consciência e complexo da nossa sociedade em que essas discussões estão emergindo, estão ficando por vezes até mais agressivas, mais aguerridas, mas isto faz parte do processo evolutivo. Vocês podem ter acompanhado a evolução, por exemplo, da discussão sobre a questão étnico-racial, né, sobre as questões de gênero, e diversas questões que foram levantadas nesses últimos anos, né, que têm sido criticadas. Né? Isso é ruim? Não, isso é bom. Mas muitas coisas que não aconteciam no Brasil estão acontecendo agora. Essa polaridade entre a questão étnico-racial, que isso estaria dividindo a sociedade brasileira. Mas olha, hoje as pessoas, sejam elas de um determinado grupo étnico e de outros grupos étnicos, elas estão querendo as mesmas coisas. Elas estão querendo a ascensão social. Porque a ascensão social, e não apenas a inclusão social, mas a ascensão social, é um direito de todos. E no momento em que duas ou mais pessoas querem a mesma coisa, o conflito acaba se instalando. E o processo evolutivo é que esses grupos entendam que não no consenso, mas na discussão, no aprimoramento das discussões e das instituições e das políticas sociais, que haverá maior equilíbrio na sociedade. E a política social, ela precisa
efetivamente de movimentos sociais. Porque uma política pública, uma política social, não pode vir de cima para baixo. Ela precisa vir de movimentos sociais. E quando esses movimentos sociais se organizam, o processo de discussão ele fica mais acirrado. E aí a educação entra nesse processo, e como é um espaço de relações de poder, determinados grupos vão tentar traduzir isso com determinadas ideias, e outros grupos também vão trazer suas fundamentações. Apesar de que alguns grupos dizem que não há ideologia, mas a ideologia existe em todos os momentos sociais. Nós estamos sempre ancorados em ideias, em pensamentos. Bem, um termo que vocês vão encontrar na leitura desse livro, que é a educação, é a endoculturação. O que significa a endoculturação? No interior de todos os contextos sociais coletivos, de formação do adulto, processo de aquisição pessoal de saber, de hábitos, de atitudes, de crenças, existe ali uma situação pedagógica total. E essa situação pedagógica total traduz essa ideia de endoculturação. Dentro de sua cultura, em sua sociedade, aprender de maneira mais ou menos intencional, através do envolvimento da mente, da afetividade, do corpo, desse processo de interação entre as incontáveis situações de relação com a natureza e das trocas entre os indivíduos. Isso é o processo de endoculturação, e também parte dessa grande aventura que o autor chama de tornar-se pessoa. Mas há um fenômeno novo. A gente viu lá no início o conceito de educação de dentro para fora e de fora para dentro. Enraizado nesse conceito de educação está a ideia de que gerações anteriores transmitem esse conhecimento, esses hábitos, essas crenças para as gerações mais novas. Então as gerações mais novas aprendem com as gerações anteriores. Mas é um fenômeno hoje na sociedade em que as crianças, os mais jovens, é que estão ensinando aos mais velhos muitas coisas. E eu estou falando do fenômeno e da criação da computação, do desenvolvimento desse momento da sociedade com a invenção do computador. Na aula 1 eu falei de 3 momentos relacionados ao trabalho, que é a invenção da máquina a vapor, da eletricidade, da descoberta dessa energia que transformou muito o nosso mundo, e de um terceiro momento, que é o momento da criação do computador. E de lá para cá, da invenção do computador, a sociedade vem se transformando e vem recebendo impactos cada vez maiores. E um dos impactos é que as crianças hoje elas aprendem praticamente sozinhas a lidar com essas tecnologias digitais. E o mais incrível é que essas crianças é que ensinam os seus avós, muitas vezes os seus pais, a lidar com essas tecnologias. Então há um fenômeno ocorrendo na sociedade, um fenômeno que está transformando essas relações entre as diversas gerações, em que aquela ideia inicial
de que são os mais velhos que ensinam aos mais jovens, ela está sendo alterada. E nesse processo também surgem conflitos intergeracionais. Existe ali uma relação que vai sendo construída e há o conflito. E as novas gerações e as gerações mais antigas, mais velhas, por vezes se encontram em conflitos profundos que precisam ser mediados. E essa mediação ocorre no cotidiano, no processo interativo entre eles. Esse fenômeno vai modificar em muitos processos educacionais, vai modificar em muito a ideia de trabalho e as relações nesse campo da sociedade humana, provocando a discussão, provocando e despertando a necessidade de processos criativos, inovadores, que possam, por um lado, transmitir hábitos, crenças, valores consolidados na sociedade, com toda essa mudança que está ocorrendo a partir das novas tecnologias digitais. E a questão passa pela ética, pela reflexão sobre a moral, porque ética é isso, é reflexão sobre a moral. E é um processo educativo, um processo que precisa ser instaurado não apenas na educação formal, mas no cotidiano, no dia a dia, essa reflexão ética, ou seja, a reflexão sobre os valores morais, que é isso que é a ética, refletir sobre os valores morais da nossa sociedade, precisa ser instaurada por processos criativos, cooperativos, precisam ser estimulados, tanto nas escolas, nas famílias, no ambiente de trabalho, nas empresas. E esse pensamento ético é que vai promover saídas que permitam diminuir a desigualdade, que permitam construir um novo momento em nossa sociedade.